O anúncio do volante Fernando por parte do Internacional gera uma reação em cadeia dentro do futebol colorado. Em relação às saídas, Gabriel lidera a fila para deixar o Beira-Rio. Em relação às chegadas, pressiona Thiago Maia, Flamengo e o Lille da França na questão envolvendo o clube carioca e toda a negociação que já se estende desde janeiro. Mas outros atletas estão para sair do departamento de futebol colorado. E ainda, o treino fechado desta quinta-feira que começa a definir o time do Clássico Grenal de domingo. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, lá no CT do Parque Gigante, nos treinos da semana do nosso Colorado que enfrenta o Grêmio, né? O maior rival, agora neste domingo às 18 horas no estádio Beira-Rio. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e um desafio. Estamos perto dos 44 mil inscritos. Será que a gente consegue até domingo? Vamos junto nessa? Vamos botar um gás aí nessa galera aí. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo com 44, fechado? E aí a gente segue na nossa meta de 50 mil ainda em 2024, beleza? Não te esquece, velho, tu tá precisando de um investimento no litoral norte, ali pela área de Xangri-Lá, Atlântida, Capão da Canoa, então tu tem que falar com o Giovanni Correia, que é um baita de um corretor e tem certamente algum investimento, algum apartamento, alguma casa, alguma questão ligada a empreendimentos no litoral norte. Ele vai ter e vai resolver o teu problema e aí tu pode principalmente daqui a pouco fazer um dinheiro, né? Compra por um valor X, revende depois por um valor Y e bota uns pila no bolso. É uma baita área, um baita lugar ali, Xangri-Lá, Atlântida e Capão para tu investir, beleza? Fala com o Giovanni porque tá aqui na descrição do vídeo o contato dele, beleza? Vamos lá, o Inter vai treinar em portões fechados hoje. Hoje não tem nem os minutos iniciais para a imprensa. E aí, claro, vai ficar aquela questão, né? Rocher joga Antony, Maurício, Alário. Tem alguma novidade que pode surgir por parte do Eduardo Cudê? Assim, ontem me disseram o seguinte, tá? O Rocher, ele não seria o titular. Ele está sendo testado em relação a ter a possibilidade de um goleiro mais experiente no banco de reservas. Por quê? Porque o Diego da base seria, né, o reserva do Antony. Vamos supor que o Antony se machuque no meio do Grenal. Entraria o Diego numa fogueira no meio do Grenal, de repente até meio frio, até e praticamente sem nenhuma experiência, né? Não tem jogos de profissional. Então, o seguinte, o Rocher iria para o jogo para ficar no banco de reservas. Então, assim, me parece que as coisas vão continuar andando em favor do Antony. E aí eu acho correto, cara, porque se o Rocher não é o titular, se o Rocher não jogou até agora, é porque o Rocher ainda não tem condições de jogo. A gente já viu o Rocher sem condições de jogo no último Grenal, lá aquele depois da Libertadores. Então eu continuo dizendo, não coloca o Rocher se ele não tá 100%, tá? Fica aí. E dito isso, a questão Maurício com Alário. Hoje, se a gente for olhar, talvez de todos os reforços que o Inter trouxe, que já estrearam, que já jogaram, eu acho que o Johan e o Alário são os que estão mais abaixo, né? A gente pode pegar e dizer, óbvio, né, que o Alário ainda precisa de mais ritmo de jogo, e eu concordo, vem de uma lesão no joelho, sempre é difícil, fez o seu gol, é bem verdade, mas neste momento acho que o Maurício contribui mais para o time do que o Alário. E o Alário pode entrar num segundo tempo a partir de como se apresenta o Clássico Grenal. Eu iria com o Maurício jogando, o Alan Patrick um pouco mais próximo do Ener Valencia, até muito semelhante do que a gente fez no Grenal do ano passado, que nós vencemos com uma autoridade enorme.
né? Os 2 gols que o Grêmio fez foi muito mais por questão do Rocher descontado do que qualquer outra coisa, porque o Inter dominou o jogo, foi muito claro, né? Isso, e todos os meios repercutiram isso não é porque eu sou colorado que estou falando, tá? Então eu botaria o Maurício jogando então o Alan Patrick mais pra frente. É esse time que tu colocaria também? Ontem eu vi uma galera dizendo, né, que apostaria no Maurício e não no Alário, tá? Botei uma enquete, inclusive, aqui na página. Vai lá, aproveita, se tu não votou, vota lá também, beleza? Ó, quero te lembrar, cara, que a KTO é a minha parceira aqui. Se tu tá otimista com o Clássico Grenal, tu vai ter que entrar lá, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet. E aí, meu... óbvio, né? Botar uns pila no Internacional e aí botar um dinheiro no bolso. KTO é onde a diversão acontece. E óbvio, né, cara? Um site com responsabilidade e um site também com aquela questãozinha, né? Maior de 18 anos. Não te esquece, tá? Cara, eu quero falar agora sobre o anúncio do Fernando, tá? Porque ontem, claro, o Inter já tinha, né, o Vila Nova já tinha anunciado, basicamente, já tinha dito, né, que o Fernando estava rescindindo lá e estava vindo para o Internacional. E a partir disso, a chegada do Fernando, ela vai fazer uma reação em cadeia dentro do futebol do Internacional, e até isso em termos não só dos volantes, mas principalmente a questão das saídas do Inter, né, as saídas do grupo do Inter, tá? A gente tem, por exemplo, eu fiz uma lista que a gente tem que falar. Matheus Dias e Tauan Lara. O Matheus Dias, mesmo que o Kudê goste muito desse jogador, o Tauan também, em termos assim de ser uma promessa da base e tal, eles vão tomar um choque de realidade e vão ser emprestados, tá? Algumas pessoas dizem que as lesões constantes do Matheus Dias não tem a ver só com questão física, tem que ele não se cuida fora do campo, fora dos treinamentos e tudo mais, e a ida para a seleção meio que, né, deu uma levantada um pouco na bola do guri, então ele está precisando tomar um choque de realidade. Da mesma forma o Tauan Lara, que já saiu daqui com um percentual acima de gordura, volta também, né, acima do peso e tal, chegou aí para a Alvorada, enfim. Esses dois vão ganhar uma rodagem para depois voltar no ano que vem e de repente ser aproveitados, né, pelo departamento de futebol, tá? O Campanharo também vai sair. O Campanharo já teve oferta do Juventude, já teve interesse do Vitória, mas conversando com algumas pessoas próximas a ele, o bastidor diz que ele voltaria para a Europa, talvez para a Turquia, onde ele tem um certo espaço lá. Até para fazer, de repente, um pezinho de meia num último contrato aí da carreira. Ele já está com mais de 30, né? E aí voltaria, então, para depois encerrar a carreira, sei lá, no Juventude, enfim. Tá? Mas neste momento ele não aceitou o Juventude e acabou, então, basicamente organizando a vida dele para sair daqui do Brasil de novo. Tá? O Luiz Adriano, o Vitória também quis, né? Só que o Luiz Adriano meio que esfriou essa questão do Vitória. Vai renovar com o Internacional? A princípio não, porque tem o Ener Valencia, porque tem o Alário, porque tem o Borré chegando, o Luca numa ascensão, a possibilidade de botar o Alan Patrick mais para frente, o Wesley agora que foi também anunciado, então encerra o contrato agora no meio do ano, depois do Gauchão deve também ter um outro destino, o Luiz Adriano. E aí a gente tem 2 jogadores importantes, tá? O Gabriel e o Depena. E importantes eu digo no sentido de conversar aqui no nosso conteúdo, tá? Porque são 2 jogadores que perderam espaço e vão... O Depena até jogou mais do que o Gabriel, né? Mas o Gabriel é o que menos minutos tem com a camisa do Inter agora em 2024. Muito por questão de característica, o Kudê não gosta dele e tal, não gosta muito das características dele no campo e já disse para a direção que não vai usá-lo. Ele queria muito a MLS... Ele queria muito jogar na Liga Norte-Americana, mas algumas propostas ainda não chegaram. Tá? Até chegaram sondagens, né? Mas ele acabou... ele tende a continuar jogando no Brasil, no Vasco.
O Vasco está muito interessado no futebol do Gabriel e de repente pode esse negócio evoluir aí nos próximos dias. O Cruzeiro também tentou, mas o Cruzeiro agora, por exemplo, já deixa a Copa do Brasil, né? Um absurdo o que o Souza fez ontem, eliminando o maior campeão aí, né, da competição, o que já fica de alerta até para o Inter na questão do Asa, né? Então o Gabriel daqui a pouco Vasco ou MLS. E o Depena, também Vasco, o Vasco também quer, mas o Corinthians tem interesse também no jogador. Ainda que ontem à noite conversei com algumas pessoas também do departamento de futebol do Inter que me negaram veementemente que o Corinthians tem interesse. Então, é outra questão também que a gente tem que ver. Mas esses nomes, essa lista que eu acabei de passar para vocês, basicamente vão sair do departamento de futebol. Vai liberar, claro, também, né, alguns valores na folha, ainda que não são tão grandes assim, se a gente for olhar, né? Pô, Matheus, Tauan não ganham muito, Campanharo não ganha muito, o Luiz Adriano, o Gabriel e o Depena até tudo bem. Esse sim, né? Se a gente for olhar, eu acho que deve bater na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 a economia, entre aspas, que o Internacional poderia fazer. E a chegada do Fernando também faz com que a novela Thiago Maia tenha capítulos novos. Porque é o seguinte, o presidente Alessandro Barcelos ele deixou muito claro em entrevistas que ele está dando agora que ele ainda não fecha a porta para o Thiago Maia. Só que a única questão é que o Inter agora não está mais refém do Thiago Maia. O Internacional ele está com um jogador para o meio-campo contratado, que é o Fernando, e já disse assim agora para o Thiago Maia, te vira com o Flamengo. Porque eu já fiz tudo que eu podia fazer. O Flamengo, por sua vez, com o Lille, também está ali se enrolando e fica, então, o Thiago Maia nessa pressão. Me libera, ajeita aí as coisas e tal, com o Marcos Braz, para eles resolverem todo o problema. Ou seja, o Inter passou a questão vem, não vem, para o próprio jogador, para o próprio staff do jogador e disse para o Flamengo, beleza, não preciso mais nada de ti aqui, tá? Se tu quer vender, tu vende, se não, vou guardar esses 4 milhões e vou investir em outra coisa. E é o que eu acho, inclusive, que o Inter tinha que fazer, principalmente no lateral esquerdo, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro, bora? Vamos lá continuar falando do Internacional e não te esquece, sempre tem muito para falar do Inter aqui. Então te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o teu like, compartilhando sempre o conteúdo que a tua ajuda me leva mais longe. Valeu? Forte abraço. Tchau.